O Por Elas começa agora e no programa de hoje nós vamos falar de mulheres nas artes. Você vai conhecer artistas de Brasília que se destacam no teatro, no cinema, na música e na arte urbana do grafite. Durante todo o programa, você vai ver as obras de Valery Dias, Rosana Cruz e Herbert Damasceno. E não é só isso, tem muito mais para você no Por Elas de hoje. O presente já é passado, nem existe mais aqui. Saiba mais sobre o espetáculo Senhora P, da artista Adriana Lodge, referência feminina do teatro e cinema em Brasília. Veja o projeto Territórios Culturais. Crianças do ensino básico conhecem o Museu Nacional da República e interagem com as obras de arte para refletir sobre temas como mobilidade e meio ambiente. Confira a arte urbana do grafite com a artista Mia. Conheça o trabalho da Espala da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Lilian Raiol é uma das poucas mulheres a serem Espala em uma filarmônica. A Espala é a líder dos músicos depois do maestro. Acompanhe a entrevista com a atriz e cineasta Glória Teixeira, diretora do documentário Dulcina, agora no Por Elas. O modernismo foi um movimento artístico e cultural que se tornou um marco na história da arte no Brasil. Em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, intelectuais e artistas se reuniram no evento centenário, que ficou conhecido como Semana de Arte Moderna. Duas mulheres tiveram participação importante na construção da identidade modernista: Anita Malfatti, com o protagonismo na Semana de Arte Moderna, e Tarsila do Amaral, uma artista emblemática para os momentos-chave da pintura brasileira. Nós fomos ao Teatro Galpão, no Espaço Cultural Renato Russo, na Asa Sul, conhecer o trabalho da artista Adriana Lodge, estrela do espetáculo Senhora P. Veja agora os detalhes na reportagem. Adriana Lodge é uma das artistas mais importantes do cenário cultural do DF quando se fala em cinema e teatro. A experiência artística vem desde 1984, quando começou aos 14 anos. Comecei aqui nesse espaço cultural da 508 Sul, que nos idos dos anos 80 se chamava Centro de Criatividade. E aí eu me apaixono por isso, me apaixono pelo teatro. Ele entra, né, em mim assim como um vírus de saúde, de alegria. Entro na Universidade de Brasília em 1992, no curso de bacharelado em artes cênicas, e passo num concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Adriana também é professora, ministra aulas de teatro e atua na formação de atores com um método especial que envolve autoconhecimento. Aqui nesse espaço eu passei 14 anos, mais ou menos. Foi aqui que eu solidifiquei a minha prática pedagógica, a minha linha de pesquisa em teatro e em formação de atores. A gente geralmente explora, a gente parte sempre do corpo, né? Essa casa, esse nosso, né, ambiente primário, onde tudo acontece. O corpo, ele não distingue as memórias inventadas das memórias vividas. Então, né, teatralmente, a gente executa muitos laboratórios de experimentação psicofísicas, né? Quer dizer, colocar o corpo em movimento a partir de estímulos psíquicos, não é? Como experimentar a delicadeza, como experimentar as tensões, não é? Como experimentar o medo, como experimentar as emoções dentro de um jogo coletivo de experimentação sensorial. A partir daí, os estudantes e as estudantes são sempre estimulados a descrever suas percepções. Como é que eu me senti?
O que veio na minha cabeça? Que imagens me tocaram? Não é? Que lembranças foram acionadas durante o processo de laboratório? A artista é também uma pesquisadora, faz doutorado em artes cênicas na Universidade de Brasília. A experiência acadêmica amplia seu olhar a partir dos estudos feministas. Ela traz essa abordagem para o seu último trabalho, o espetáculo Senhora P. Senhora P é uma professora, pesquisadora, provocadora, pensadora. Partilho práticas pedagógicas potentes. Pequena, pálida, pandêmica. Pacifista, pensadora promíscua, precária e parida pelo presente. Pasma com o presidente, com o país e com os podres poderes. Com pena do planeta, com pavor da pasteurização e da podridão que persiste. Paradoxalmente, eu persisto positiva. Senhora P é perseverante e povoada de porquês, como todo mundo. Senhora P é essa brincadeira, né, de tentar colocar esse lugar da docência, essa professora que sou eu, além do meu lugar de atriz, de diretora e de criadora cênica, né, esse lugar dessa mulher que trabalha com a educação numa luta cotidiana de fazer com que a gente faça a diferença. Eu acredito muito que a educação é um lugar de transformação, como acredito que o teatro também é um lugar de transformação. Para quem faz, para quem assiste, não é? Para quem tem a oportunidade de contato. Um monólogo que recebe investimento do Fundo de Apoio à Cultura do DF faz diversas referências e questionamentos sobre violência e educação. A gente foi muito educada, e eu digo educada porque nós mulheres fomos educadas ao silêncio. Algum abuso acontecia e a gente ouvia, deixa para lá, já passou, não é? Não, esquece isso. Não vai acontecer nada mesmo, só que dentro da gente as coisas continuavam crescendo, virando monstros que nos oprimem, que nos impedem de agir, que faz com que a gente se sinta menor, impotente, paralisada, não é? Que a gente aceite os processos de subordinação e de submissão, né, que o patriarcado colonial capitalístico nos impõe. Então, Senhora P vem como essa vontade de comunicar, de trocar, não só com mulheres, não é? Com a comunidade em geral, sobre, olha, eu não sou a única, nós somos muitas. É difícil encontrar uma mulher hoje, na contemporaneidade, que não tenha passado por um processo de abuso psicológico, afetivo, moral, físico, sexual, patrimonial, inclusive. Um espetáculo que é também uma chamada a um posicionamento, uma chamada à luta, uma chamada ao diálogo, uma chamada à denúncia, porque a gente precisa denunciar. Mesmo com temas complexos como assédio e abuso, Senhora P traz também a reflexão sobre os afetos. É sempre amor demais, não é? Amor para mais de metro. Amor para mais de uma vida, por todos, por tudo. Amor de mãe em cada parte do caminho. Calma. Respira. Amar vai valer sempre a pena. Porque amar é ir contra a maré. Lembra disso. Amar vai valer sempre a pena. Lembra disso. Se amar vai valer sempre a pena. Confira agora, crianças do ensino básico interagem com obras de arte no Museu Nacional da República. A professora responsável pelo programa educativo do museu utiliza as obras de arte para trabalhar temas como mobilidade urbana e meio ambiente.
O projeto Territórios Culturais busca aproximar estudantes da educação básica de espaços culturais da cidade, como o Museu Nacional da República, localizado na Esplanada dos Ministérios. A professora Leísa Sasso é responsável pelo programa educativo do museu. Ele funciona no âmbito de uma parceria da Secretaria de Educação do Distrito Federal com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para que essa memória agradável, acolhedora, ela gere pertencimento desses sujeitos com esse patrimônio. A docente utiliza um método para que, durante a visitação, estudantes sejam incentivados a pensar a partir das obras de arte sobre temas como as queimadas e o meio ambiente. E aí, depois que a floresta está toda derrubada, tacam fogo para que nasça o pasto e o boi possa pastar. Cada modalidade, cada etapa de ensino requer uma determinada abordagem. No caso das crianças menores, a gente vai trabalhar aspectos lúdicos, né? Então eu trabalho algumas vezes, quando a turma está muito agitada, a gente trabalha meditação. Com outras faixas etárias, a gente trabalha música. A gente trabalha reflexão, mas principalmente eu trabalho com questionamentos relacionados ao que está exposto, né? Os estudantes refletem sobre a mobilidade das cidades ao ter contato com obras que mostram bicicletas feitas de material reaproveitado e também podem observar os divertidos emojis na exposição Na Luta na Lata, de curadoria de Simon Watson, que traz o trabalho de 16 artistas que exploram as cores e o espírito das ruas. Esse museu é um museu que se mostra aberto a isso, né? É um tipo de abertura para outros olhares, né? Outras manifestações artísticas também, que não só as manifestações canônicas, né? Porque isso transforma um olhar, né? Às vezes as pessoas não estão acostumadas a entender isso como arte, mas dentro do museu a gente consegue olhar para isso de um jeito diferente. O contato com a arte desde cedo favorece a criatividade das crianças e dá protagonismo à imaginação em uma etapa do processo de educação pela arte. O museu é um espaço de educação também, assim como uma escola, só que o museu é um espaço de educação não formal, né? Onde o contato com a obra de arte ele se dá de maneira mais direta, né? As crianças que vêm visitar o museu através dos programas educativos, elas têm a oportunidade de estar em contato direto com uma obra, né? O museu tem esse potencial de educação do olhar, né? Uma educação para a sensibilidade. É um convite a respirar e é um convite a tentar se centrar para fazer uma prova melhor, para perceber a realidade de uma outra perspectiva. A professora utiliza um método de aprendizagem criativa. As crianças são incentivadas a interagir com as obras e refletir sobre os temas propostos. Elas não têm dificuldade em usar a imaginação. Conta pra mim, o que você está achando da visitação aqui? Eu acho que tá muito legal, me parece um lugar bem interessante. O que te chamou mais atenção? Aquela escultura ali, que tem é um tronco de árvore e ao redor o artista que fez colocou caminhões de brinquedo, árvores e umas vaquinhas de papel que era tipo destruição da mata, feita de destruição da mata. E o que essa obra de arte desperta em você? O sentimento de que a gente devia cuidar melhor do nosso mundo, de que ainda tem verde para a gente cuidar, mas não tanto assim. Então a gente tem que cuidar e rápido. Aqui mostra mesmo, tipo, o que o ser humano faz com a natureza. Aí também mostra... É mais abstrato. É bem legal.
Veja agora, nós fomos ao Recanto das Emas acompanhar a arte urbana do grafite com o trabalho da artista Mia. O grafite é uma arte urbana, faz parte de um movimento cultural que dá vida e cor aos espaços públicos. Raíssa é artista grafiteira há 15 anos, assina seus trabalhos como Mia. O grafite é um universo de coisas, assim. Ele pode ser uma técnica, mas principalmente ele é uma cultura onde artistas urbanos estampam a cidade, intervêm na cidade e, de certa forma, é algo assim mais coletivo, né? Quando a gente fala em uma arte mais individual, aí a gente já coloca mais como arte urbana, mural, artes plásticas, né? O grafite ele é mais amplo, né? Essa intervenção na cidade, essa manifestação mesmo do jovem na cidade. Mia é uma das precursoras da arte do grafite no DF. Seu trabalho expressa em cores o feminino em conexão com a natureza. O artista sempre pinta o que ele vive, né? Então, assim, é muito forte na minha vida esse estar no mundo sendo mulher. Então, isso aparece muito na minha arte. Eu gosto muito de cores, gosto muito de coisas relacionadas a afeto. E também acho que aparece muito relacionada à fé, assim, a acreditar nas coisas, acreditar que vai dar certo. E isso, a coragem, essas coisas todas eu vejo muito nas mulheres, vejo muito no feminino e me inspira muito. Recentemente eu tenho começado a desenhar mais a figura feminina mesmo, assim, para a gente conseguir se mostrar esse lado humano como a gente realmente é. A artista também é mãe e a maternidade tem influência na forma como expressa suas ideias na pintura. Desde que eu comecei a pintar, eu também fui mãe. Então, assim, já são 15 anos nessa dupla vivência. E aí eu vou desvendando caminhos para conseguir manter a minha atuação artística, né? Mas a maternidade, ela ocupa uma grande parte da minha vida, assim, do meu tempo, dos meus recursos. Eu gosto de me posicionar mesmo assim como mãe e mostrar que a gente também faz outras coisas, né? Além de ser mãe, e que assim, as coisas precisam ser mais adaptadas para que a gente consiga atuar, né? A técnica do grafite requer habilidade criativa para manipular a tinta e dar forma à imaginação. Existem técnicas para você combinar cores, né? Por exemplo, aquele ciclo cromático e a própria referência de outros artistas, né? Onde você viu que as cores funcionaram, aí você pode aplicar também, né? Eu sempre tive que adaptar as cores que eu tenho em casa. Então, assim, não dá para você planejar muito dentro do que você não está ao seu alcance. Então, eu pego ali meio que transformo as cores, pego o que eu pintei um mural, aí sobrou umas cores, eu tenho que adaptar essas cores e aí eu tenho que fazer funcionar. E assim foi indo, assim, é mais no feeling mesmo. No meu dia a dia, eu procuro ter momentos de desconexão, eu procuro sair um pouco da rotina, ter atitudes assim que eu sair do automático, né? Sair do automático. Então assim eu vou me mantendo mais criativa, buscando referências, acompanhando pessoas que eu consigo ver essa criatividade, esse lado que sai um pouco fora da caixa. E assim a gente vai acumulando esse repertório, né? E aí a criatividade vem naturalmente, assim, de certa forma, mas sendo que eu construí um caminho, né, uma bagagem para isso. O grafite se recusa a ser obra de arte como monumento, mas destaca sua universalidade ao tratar de temas que refletem a vida de todos.
O grafite, hoje ele está em todos os lugares, assim, todos os países que eu tenho conhecimento, o grafite está. Então, e ele é uma coisa assim, muito democrática, tanto para quem vai fazer, né, de se sentir capaz de pegar uma tinta e realmente ir para a rua, encontrar uma parede, e também no sentido das pessoas que estão consumindo arte, né? Então, assim, se torna um espetáculo na cidade, assim, quando você vai pintar, às vezes, muitas pessoas que nunca foram no teatro, nunca foram no museu. Então, eu acho que o grafite aproxima muito as pessoas. E falando de cidade e países, ele representa muito aquela cultura do local. Então, assim, o grafite que veio de Nova York era quando ele veio para o Brasil, ele já se modificou em alguns elementos e as próprias artes representam muito a cultura local. O grafite em Brasília, ele tem crescido muito, né? Tem muitos artistas que conseguem realmente viver da arte integralmente, né, 100%, e também promover esse cenário artístico na cidade, né? Já é algo reconhecido pela Secretaria de Cultura, pessoas já contratam para ter nas suas casas, já tem produtos que levam a estética, né, do grafite. Sempre vai ter preconceito, sempre vai ter pessoas que não gostam, sempre vai ter críticas, mas isso faz parte da essência dessa arte, entendeu? E é normal a gente conviver com isso, porque a gente está na rua. Então, na rua, as pessoas não pensam igual e faz parte. Acompanhe no próximo bloco o trabalho da Spala, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, e a entrevista com a cineasta e a atriz Glória Teixeira. Nós voltamos já. Quando eu comecei a falar sobre Dulcina de Moraes, eu achava que eu estava falando apenas de uma grande mulher, uma grande artista, uma professora, uma empresária cultural. Mas depois, quando eu conheci todas as pessoas, que daqui a pouquinho a gente fala sobre elas também, eu percebi que eu estava falando mais do que uma mulher. Nós acompanhamos um ensaio da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro para ver de perto o trabalho da Spala Lilian Rayol. Você pode ver agora os detalhes na reportagem. A musicista Lilian Rayol começou os estudos musicais aos 10 anos na Escola de Música de Brasília. Aos 11, passou a se dedicar exclusivamente ao violino. Formou-se em música na Universidade de Brasília. Em 2005, foi aprovada em concurso público para compor a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, já que a Filarmônica é um órgão público que requer concurso para ingressar em seus quadros. A carreira musical exige esforço e horas de treino para alçar voos mais altos, especialmente quando se é mulher. À medida dos anos, né, fui subindo de cargo. Em 2011, eu fiz um concurso interno para o cargo de concertino, que é o segundo violino, que senta do lado do Spala, senta na primeira estante. E dali fui ganhando experiência também, substituindo a Spala na época. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro tem um corpo formado por 80 músicos. Destes, apenas 21 são mulheres.
A espala da orquestra é uma líder para todo o grupo. Depois do maestro, é o posto mais importante entre os músicos. O espala, ele é o principal músico da orquestra, né? Ele não é apenas o chefe dos primeiros violinos, ele é o representante de todos os músicos, né? Até no concerto a gente tem aquele protocolo, aquela cerimônia de entre a primeira espala, ele é responsável pela afinação, então ele afina a orquestra antes dos ensaios e antes do concerto. Depois o maestro entra, cumprimenta o espala, que é como se ele estivesse cumprimentando todos os músicos, e o maestro e o espala eles trabalham muito juntos, né? Então o maestro fala qualquer coisa de andamento ou de expressão, alguma coisa, ou golpe de arco que ele quer. Então tudo é um trabalho em conjunto com o espala, e ele auxilia todos os outros chefes das cordas, né? Porque como você vê nos concertos, as cordas tocam sincronizadas, né? Como o arco vai para baixo, todo mundo toca para baixo ou para cima, e quem faz essas marcações todas é o espala, e ele passa para os outros chefes de naipe. O espala está sempre ligado em tudo, assim, nos outros naipes, no solista, ele é um cargo de liderança, e até em grupos pequenos, quando não se tem maestro, quem lidera é o espala. A maioria dos músicos das orquestras são homens, desde o seu surgimento no século XIX. Naquela época, as mulheres não podiam exercer a profissão de musicistas, podiam apenas cantar em casa e tocar piano, cravo e harpa. Através desses instrumentos, elas começaram a ter espaço nas orquestras, mas muito lentamente, especialmente no século XX. No início da década de 80, orquestras tradicionais como as filarmônicas de Berlim e de Viena não permitiam a presença de mulheres em suas fileiras. A Orquestra Filarmônica de Viena só começou a admitir mulheres em 1997. Dos seus 126 integrantes, menos de 10 são mulheres. Como conta Lília, a conquista de espaço nas orquestras exige que as mulheres vençam diversas barreiras. Ainda é um quadro bem reduzido em termos de orquestra brasileira. Numa orquestra que tem bastante mulheres, teriam talvez 25% das mulheres. E no caso de uma mulher ocupar o cargo de espala é mais raro ainda. São pouquíssimas orquestras no mundo, né, que tem mulheres que ocupam uma posição de espala. Aqui no Brasil, a nossa orquestra mais antiga, que é a OSB, tem um pouco mais de 60 anos, pela primeira vez, esse ano fez concurso e 2 mulheres passaram para a espala. Então, assim, é a primeira vez que uma orquestra, que é a OSB, tem mulheres como espala. Lilian Raiol tem consciência da importância de ser espala da Orquestra Sinfônica de Brasília. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da nossa orquestra do Teatro Nacional, porque foi a primeira orquestra do Brasil a ter mulher espala, que foi a violinista Cecília Guida. Teve outras espalas depois dela, e até eu assumi, e me sinto assim, muito privilegiada, muito honrada por ser uma musicista num ambiente que respeita as mulheres, respeita as mães, né? Eu acabo de voltar da minha licença maternidade faz um mês e precisei ficar fora durante a pandemia por conta da gravidez e tudo mais, e voltei para a minha posição, para o meu cargo, então realmente me considero muito privilegiada por trabalhar num ambiente assim que respeita as mulheres. A musicista dá prosseguimento a uma tradição da orquestra, como conta o maestro Cláudio Cohen. Nós já temos uma tradição aqui, a orquestra foi criada em 79 pelo Cláudio Santoro, e já nos primeiros anos, até a minha professora de violino foi uma das espalas, ali no início dos anos 80, a Cecília Guida, né? Nós tivemos aí a professora Ludmila Vinetska também, que foi um período espala aqui, e tivemos a Kátia Pinheiro, e agora nós temos, eu fui espala durante um bom período, né, também. E a gente tem várias mulheres em posições de lideranças aqui, entendeu? Que são os solistas ou os chefes do naipe. Então a gente tem, por exemplo, a primeira arpista, né, que é uma função chave para nós, a clarinetista primeira também, né, a primeira flautista. Enfim, nós temos assim mulheres em posições importantes aqui na orquestra, e isso só serve para mostrar que o talento e a liderança delas é evidente e deve ser valorizado. A orquestra é um patrimônio cultural da cidade. O papel de uma orquestra sinfônica, sobretudo da nossa, como um patrimônio da cidade, ela não é só a atividade ou a curadoria cultural dela dos concertos semanais, mas também tudo aquilo que ela representa em termos
dessa qualificação, da alta qualidade musical e de todo o reflexo que ela traz para a sociedade. Aquele caminho de muito estudo, de dedicação, que todos nós como músicos, né, fazemos desde criança, é uma vocação, né? Ser músico é um aprendizado que não tem fim, a gente está sempre tentando alcançar o impossível, que é a perfeição, nos desafiando diariamente e mostrando, tocando para outras pessoas, mostrando, indo a festivais, tocando para professores, tocando para outras espalas, realmente dando a cara a tapa, digamos assim, fazendo o seu melhor, sempre. Dulcina de Moraes nasceu em 1907 e viveu até os 89 anos, quando faleceu em Brasília. É considerada um dos grandes ícones das artes cênicas do século XX. Fundou na capital federal um teatro e uma faculdade de artes cênicas e criou a Fundação Brasileira de Teatro. É reconhecida também em razão da luta pelos direitos trabalhistas dos artistas. Foi uma das responsáveis pela formalização da profissão junto ao Ministério do Trabalho. O Por Elas recebe hoje a artista Glória Teixeira, diretora do documentário Dulcina, que reúne depoimentos de ícones do Teatro Nacional para retratar a vida e obra da atriz, que é considerada por muitos a personalidade mais importante das artes cênicas no século XX no Brasil. Acompanhe agora a entrevista. Glória, muito obrigada pela sua presença aqui no Por Elas. Seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui. A honra é toda minha. Muito obrigada. Alegria estar aqui com vocês. Pois é, e é uma felicidade falar do seu trabalho, falar desse documentário Dulcina, que é muito importante porque é um registro histórico que tem aí dá um reconhecimento à nossa saudosa Dulcina de Moraes. Como é que esse projeto foi concebido? Então, realmente é o que as pessoas mais falam, é que a Dulcina merecia muito esse reconhecimento, que é uma homenagem, né, a essa grande mulher. Na verdade, eu comecei a fazer esse projeto há muito tempo, mais de 10 anos. Tanto que os meus primeiros contatos já foram em 2010 com os artistas, né, que estão dentro desse filme. As primeiras pessoas com as quais eu falei foram Paulo Altran e Marília Pêra, que eram figuras amicíssimas da Dulcina, né? E, infelizmente, esses dois não estão dentro do filme, estão numa gravação à parte. Eu tenho 40 horas de gravação, a gente talvez venha a fazer uma série, quem sabe? Acho que o produto merece ser mostrado, porque a gente está falando não somente de arte, cultura, né, educação, mas a gente está traçando uma trajetória do teatro brasileiro desde a década de 30 até o momento atual. Então, a gente acha que isso tem uma grande importância enquanto produto de audiovisual para a educação do país, né? O meu maior sonho, mais do que... Porque esse projeto, por causa da pandemia, ainda está guardado, agora que a gente está começando a tentar levar, né, para o mercado, mas mais do que colocar na TV, porque é importante, sim, eu gostaria de colocar como currículo escolar brasileiro, porque tem uma grande importância realmente. E pela vida da Dulcina. A Dulcina, ela tinha uma personalidade muito marcante como mulher, como empreendedora, como artista e também como alguém que se posicionava pela luta dos direitos trabalhistas dos artistas. Eu imagino que o documentário deve trazer inúmeras passagens da vida de Dulcina que chamam a atenção. Você poderia citar algumas que são mais significativas e que te marcaram mais? Então, quando eu comecei a falar sobre Dulcina de Moraes, eu achava que eu estava falando apenas de uma grande mulher, uma grande artista,
uma professora, uma empresária cultural, mas depois, quando eu conheci todas as pessoas, que daqui a pouquinho a gente fala sobre elas também, que estão dentro do filme, que são ícones da cultura brasileira de um modo geral, do teatro, da televisão, do cinema, né? Eu percebi que eu estava falando mais do que uma mulher. Aí, quando eu fiz a edição do filme, eu percebi que eu estava falando de um evento muito maior. E a Dulcina, que já nasceu no teatro, ela traz literalmente, né? Inclusive está no filme, uma cena do nascimento dela que nós criamos, né? Com atores, com figurantes. A Dulcina muda tudo que a gente entendia como teatro daquele período, e ela vai conquistando junto com essas pessoas todo esse crescimento que a gente vê. Ela institui o dia do trabalho, o dia do descanso para os artistas, que, segundo eles, era intenso, era de domingo a domingo. E o teatro, naquela época, era uma das únicas diversões que tinha. Então, as pessoas iam muito a teatro, mas ia muito mesmo. E aí eles trabalhavam direto. A Dulcina criou, então, o Dia da Folga, que ficou, né, o Dia Nacional da Folga, que é a segunda-feira. A carteira de trabalho que era usado pelos artistas na época, as mulheres, né? Detalhe, as mulheres. As mulheres usavam uma carteira carimbada como meretrizes, né? Prostitutas, para poder fazer teatro, né? Para poder entrar dentro do teatro e subir ao palco. Então, assim, isso também caiu, claro. Tinha a questão do ponto. Ponto quando os atores não decoravam o texto. Então, ficava aquela pessoa que ia atrás, escondido, normalmente num fosso que tinha dentro do palco, e ficava ditando o texto para os atores. E ela também tirou isso, ela disse, você quer ser artista, você vai estudar. Você vai decorar, você vai, né? E aí, então, assim, ela veio trazendo mudanças, ela mudou o tipo de cenário, que eram telões pintados na época. Se tinha um castelo, você pintava, né, um castelo. Não, aí ela começou a produzir mesmo os elementos da encenação teatral. Ela começou a produzir coisas belíssimas que a gente tem, figurinos incríveis que contam a história de cada um. Ela começou a produzir os móveis, né, os objetos de cena todo. Então, assim, mudou tudo, né? Mudou tudo, até sermos o que somos hoje. Todas passagens muito importantes que mostram essa relevância dela como uma lutadora pelo bem-estar de todos, né? Essa generosidade que ela tinha. E logo no início você citou a passagem do nascimento. Acho que é curioso contar para a espectadora como é que foi. Conta um pouquinho disso, por favor. Contar. Então, a Conchita de Moraes, que inclusive é cubana, ela se casou com o Átila, né, e todos artistas, e eles andavam pelo Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e muitos outros estados, né. E ela grávida, né, barriga enorme, e no palco, e viajando, né, viajando com a trupe de teatro, né, que era um grupo muito grande de artistas. E lá em Valença, isso eu vi no diário da Dulcina, que eu tive, né, a graça de ter em minhas mãos quando eu dei aula na faculdade. Eu li o diário dela. E ela, então, a Conchita entra em trabalho de parto no palco. No palco. Ela termina o espetáculo em trabalho de parto e eles vão caminhando até chegar no hotel. Quando chega no hotel, ela é impedida de entrar, porque o hoteleiro disse que ali não era hospital, que era um hotel e que ali ela não ia entrar de jeito nenhum. Então, a Condessa de Valença cede, né, alguém vai atrás da Condessa, pede, ela cede a chave de uma casa vazia e a Conchita tem, então, a Dulcina nessa casa.
Mas o interessante é que o público que estava assistindo a Conchita e o Átila e a trupe toda segue eles até o hotel, percebe toda aquela confusão, segue eles até essa casa cedida pela Condessa, espera, Dulcina nasce, Átila mostra a Dulcina e todo mundo aplaude. Então, é um nascimento glorioso. Glorioso. Foram os primeiros aplausos e ela disse que ela já nasceu com aplauso e que ela ia viver no palco para sempre. E foi assim que aconteceu. Então, né, contando tudo isso, o documentário ele traz os depoimentos, mas ele também tem essa parte de reconstituição. Tem. Como que é isso na narrativa? Então, inclusive, vale citar que nessa reconstituição nós ganhamos um candango de melhor atriz, que esse filme ganhou 4 candangos. Ganhou candango de melhor filme pelo júri oficial, o candango de melhor filme pelo júri popular, candango de melhor arte e melhor atriz. E é um documentário, né? Então, assim, isso para a gente foi muito forte, muito interessante, porque as atrizes que interpretaram a Dulcina, inclusive eu interpretei também a Dulcina, a Françoise Fourton, que faleceu agora, né, infelizmente, em janeiro, a Yara Pietrikowski, a Carmen Moretson, Bidô Galvão e Teresa Maio, que também, infelizmente, veio a falecer. E a gente resolveu interpretar a Dulcina, eu resolvi, né, como roteirista, que também eu sou roteirista desse filme, eu resolvi encenar, porque a Dulcina, ela não foi uma mulher de televisão, ela fez um único filme, que já tem 70 anos esse filme, e então, assim, tinha coisas sobre ela que eu queria muito mostrar, sabe? Queria muito mostrar. Então, eu resolvi escrever algumas das cenas de ficção, né? E coloquei as pessoas para interpretar. E uma das curiosidades bacanas que tem sobre a Dulcina é que Dulcina não dizia a idade dela de jeito nenhum. Ela dizia que nem sob tortura. E a gente coloca essa cena. A Françoise Fourton interpretou magnificamente bem essa cena. Ela não diz a idade dela nem para assinar a escritura, nem para pôr na escritura do terreno que ela comprou. E é muito interessante. A Dulcina era uma mulher incrível, incrível. Quantas histórias fascinantes. E eu observo pela sua fala que você é multi, né? Você é roteirista, você dirige, você interpreta. Então, eu estou muito curiosa para saber mais sobre o seu trabalho, mas a gente vai fazer agora um breve intervalo. Okay. E você não saia daí, que nós voltamos já. Estamos de volta e eu converso com a cineasta, atriz, roteirista Glória Teixeira e vamos retomar aqui. Glória, o documentário Dulcina foi um trabalho grandioso. Eu imagino que ele tenha deixado muitas lições para você como cineasta e como mulher. O que ficou desse trabalho? Então, eu acho que Dulcina foi um encontro que eu tive, né, na vida entre mulheres. Ela provocou isso. Porque a Dulcina dizia uma coisa, quando alguém dizia para ela assim, fulano morreu, ela dizia, que é isso? Ninguém morre. Enquanto alguém estiver pronunciando o nome dessa pessoa, falando dessa pessoa como a gente está aqui agora, a pessoa está viva. Sabe? E assim, aí eu comecei a perceber a responsabilidade que é você fazer um filme, você fazer uma história que vai ficar gravada agora com as novas tecnologias, vai ficar para sempre. Daqui a 1000 anos pode ser que alguém esteja vendo a gente aqui nessa conversa. Então, a responsabilidade é muito grande. E aí você encontra, claro, como mulher, sim, algumas dificuldades. As pessoas não confiam muito no início, né? E não é falando mal de homens, não, porque os homens, eles fazem
projetos maravilhosos e eu já aprendi muito com eles também, entendeu? Mas, assim, esse filme, especialmente, ele tem bem mais mulheres do que homens. Ele tem figuras como a Fernanda Montenegro, a Anissete Bruno, tem a Fran, que eu já falei, a Françoise Furton, tem a Tereza Maio, tem a Ruth de Souza, que foi a primeira negra brasileira a fazer televisão, a ganhar um prêmio, sabe? A fazer teatro. Tem daqui tem Yara Pietrikowski, como eu já falei aqui, a Abdô Galvão, a Carmen Moretson. Então, eu peguei mulheres fortes, né? Tem a Sueli Franco, a Daisy Lucid, não sei se eu falei aqui. Então, assim, mulheres fortes, mulheres que trabalham desde muito jovens na televisão, no teatro e no cinema. Então, assim, quando juntou, né, quando nós nos juntamos para fazer tudo isso, a gente já sabia que seria uma coisa intensa, que seria uma coisa forte, porque a coisa do feminino, né, a coisa da nossa garra, da nossa luta de querer fazer e de tentar, né, fazer o melhor possível. Que o valor documental histórico é imenso, até porque algumas das pessoas que você citou não estão mais entre nós. Não estão. Então, esse documentário acaba também trazendo a história delas. Com certeza. A Anissete Bruno, que todos nós conhecemos, eu fui assistir o filme com ela lá no Rio, na casa da Françoise Furton. Nós assistimos um grupinho pequeno e quando terminou, ela me abraçou muito forte e ela me disse: você me deu o maior presente que eu ganhei na vida. Eu falei: para com isso, eu conheço sua história todinha, você faz teatro, você faz desde 14 anos, como é que eu te dei o maior presente? Ela falou: porque aí sou eu, não é personagem, é a minha história, contada junto com a história da Dulcina. E aí eu fui me arrepiando toda, porque é sim, a história dessas mulheres, de tudo que elas construíram, de toda essa trajetória delas desde adolescente, quando elas achavam, muitas vezes até que estava brincando de fazer teatro, elas estavam modificando e construindo tudo que a gente tem hoje. Então, realmente, super importante. Isso só enaltece o seu trabalho, né? Engrandece o documentário. Sim. E falando de mulheres, nós percebemos que as mulheres estão em todas as áreas, e no cinema. Sim. E o cinema ainda é um setor em que, especialmente nas partes mais técnicas, há uma prevalência dos homens, né? Como você enxerga hoje o papel da mulher na produção cinematográfica e como que ela pode ocupar mais esse espaço? Para ocupar o espaço tem que fazer, sabe? Você tem que, por exemplo, é fácil? Não é de jeito nenhum, é dificílimo. Eu acredito que seja difícil também para homem, porque cinema não é uma arte barata. Hoje, até, com essas novas tecnologias, já se faz, né, um cinema experimental que tem o mesmo valor, que é muito forte, muito interessante também, sabe? Mas, assim, não é uma arte barata, é uma arte muito cara, então é muito difícil. Mas hoje a gente já tem um número grande de mulheres no cinema. A gente tem aí... eu, por exemplo, faço parte de um grupo de mulheres, tem mais de 300 mulheres, todas da área técnica. Em Brasília, a maior parte desse grupo, né? Mulheres, MAV, Mulheres do Audiovisual. Mas, assim, ainda é complexo, ainda é difícil, ainda tem muito mais homens, mas eu não sei se está havendo alguma dificuldade porque são mulheres ou porque é muito cara a arte. Então, a gente tem dificuldade de chegar nos apoios, entende? A gente tem dificuldade de aprovar editais, projetos nos editais, aliás, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente já está chegando lá, já tá mais fácil agora. Ok, agora eu quero ir para um lado mais pessoal, né? Uhum. Você costuma acompanhar, né, esse cinema que nós temos, esse cinema contemporâneo aqui no Brasil? O que te instiga a assistir a um filme? Nossa, eu assisto de tudo. Eu assisto absolutamente de tudo. Às vezes o filme está péssimo por vários aspectos, mas eu fico até o final para entender por que fizeram aquilo.
sabe? Por que que o roteirista pensou aquilo, por que o diretor pensou aquilo. Então, eu assisto muito cinema, assisto muito. E, assim, às vezes eu vou até pelo cartaz. Eu achei o cartaz bonito, aí eu vou e assisto. Ou eu vou pelo título, ou então eu vou porque eu ouvi falar. Então, eu acho, assim, que quem faz cinema tem que ver cinema. Então, eu vejo cinema, de um modo geral, eu vejo filmes iranianos, eu vejo filmes japoneses, brasileiros, de todo lugar. Então, assim, eu acho que para mim, é trabalho, é diversão, sabe? Não é só o olhar técnico da diretora, da intérprete, mas acaba, né? Acaba que a gente olha muito, tem o olhar técnico muito. Eu tive uma época que eu ia muito ao teatro, depois eu dei uma parada, porque eu falei, não, peraí, porque eu preciso ir ao teatro mais para assistir a peça e para me divertir, não para ficar olhando falhas. Porque quando a gente começa a olhar, a gente vê um monte de falhas mesmo, né? Porque a gente vê. Agora não, né? Não em todos, é lógico, né? Quando a gente vai para criticar, só para ver a parte técnica. Então, assim, eu vou para ver vejo a parte técnica toda, mas eu me divirto muito, é muito bom. Legal, muito bom ouvir também essa sua fala de uma espectadora. Mas eu quero saber também se você tem projetos novos, quais são os seus planos agora e se você pode compartilhar isso com a gente. Então, eu estou, na verdade, com alguns projetos, né? Eu estou filmando Neville de Almeida, que é um ícone do cinema brasileiro, que é um diretor, né, que já desde 68 ele já estava fazendo filmes, foi proibido pela ditadura, e ele é um diretor que bem difícil da gente lidar, eu falo isso para ele, e aí vieram me perguntar como é que é dirigir diretor, né, o Neville de Almeida. Eu estou felicíssima, o trabalho está ficando incrível. Ele esteve aqui em Brasília recentemente, nós já adiantamos bastante o trabalho com ele. É um filme para o próximo ano. Fevereiro eu estou indo gravar no México um encontro internacional, do qual eu já participo também há alguns anos, em alguns países. É um encontro de arte em geral, mas essencialmente teatro, e eu estou indo para filmar. É um trabalho que a gente chama que é uma arte de impacto latino-americano, onde a gente fala dos grandes conflitos e problemas, né, que a gente vê dentro de cada país, em diversos setores. Também acabei de escrever uma série, onde nós estamos tentando produzir, e um longa-metragem também, onde nós estamos em pré-produção. Que garra! Quantos projetos e desafios! Né? Porque no intervalo de você pensa e vai buscando outras coisas, porque às vezes os intervalos são longos, sabe? Até você conseguir um apoio para uma coisa, para outra, aí você vai trabalhando outros movimentos. Claro que não sou eu sozinha, é minha equipe toda, né? Tem uma equipe grande trabalhando aí. E eu enalteço e parabenizo o seu trabalho, os inúmeros prêmios aí que o documentário recebeu, que esses novos projetos deslanchem e sejam um grande sucesso. E agradeço muito a sua presença aqui no programa. Muito grata. Honroso ouvi-la. Imagina, eu estou super honrada de estar aqui também. Glória, muito obrigada. E eu espero que vocês tenham aí prestado bastante atenção, né? Porque foi uma verdadeira aula sobre Dulcina, sobre cinema, sobre tudo aquilo que somos capazes de fazer como mulheres. O nosso programa fica por aqui. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e nós nos vemos no próximo programa da TV Câmara Distrital. Tantas coisas positivas e boas que aquela criatura fez pelo teatro brasileiro. Eu sinto tanta força aqui, tanto que criar, que realizar. Era um fenômeno, essa mulher era um fenômeno. E chegou ao máximo que uma atriz poderia chegar, ainda passou um pouco.